cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo aí seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados queridos irmãos, estamos estudando a Escola Bíblica Dominical nesse segundo trimestre da revista CPAD, da classe de adultos da Escola Dominical. Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Amados, nós vamos estudar hoje a 8ª lição, que será selecionada dia 23 de maio de 2021. E você também é nosso convidado a participar da Escola Dominical todos os domingos, pela manhã. Temos estudos, né, sobre o aprendizado, né? Então, a Escola Dominical é de 8 às 10, amém? Amados queridos irmãos, hoje nós vamos estudar o seguinte tema: o ministério de evangelista. Então, nós estamos estudando os dons espirituais e ministeriais, né? E hoje nós vamos estudar os dons ministeriais. Nós estudamos na lição 6, né? Ministério de apóstolo. E na lição 7 nós estudamos o ministério de profeta. E hoje nós vamos estudar o ministério de evangelista. E no próxima semana estaremos estudando também o ministério de pastor, né? Então, amados queridos irmãos, e também mestre. E aqui o textual fala o seguinte: mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, 2 Timóteo 4 e verso 5. Então, queridos, sabemos que o papel do evangelista é anunciar as boas novas de salvação, né? Sabemos que o ID de Jesus não é só para o evangelista que está no ministério, mas é para todos nós, né, que servimos a Deus. A verdade prática fala o seguinte: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Então, amados queridos irmãos, prega boas notícias, né? Boas novas de salvação. Sabemos que a palavra de Deus, né? Ela é o alimento espiritual. Nós vamos ler aqui Lucas 4:18. Jesus Cristo foi o maior evangelista, né? Nós vemos que Jesus, ele se encarnou como um homem, né? Veio 100% Deus e 100% homem. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então, amado querido, nós vamos ler aqui em Lucas 4:18. Fala o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Nós vemos que no livro de Isaías também, 61, fala quase o mesmo versículo, né? Nós vamos ler também Isaías 61. Fala o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, queridos, essa é a missão do evangelista, né? Pregar, né, para as pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus, né? Pregar para todas as nações, né? E nós vemos aqui que a palavra deve ser com ousadia, né? Que a palavra, né, ela possa penetrar no coração do pecador, né? E aqui fala que o Espírito do Senhor ungiu, né,
para proclamar as boas novas de salvação, né? Então, queridos, nós vemos aqui também, Filipe também foi um grande evangelista, Atos dos Apóstolos 21, vamos ler aqui. Verso 8, fala o seguinte: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 que ficamos com ele. Nós vemos que aqui fala, Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Nós vemos que Filipe foi um grande evangelista, né, naquela cidade, né? E nós vemos, queridos, que eles foram, né, ali para proclamar o evangelho, que fala que no dia seguinte, partindo Paulo e nós que estávamos chegando em Cesareia. Então, eles estavam em Cesareia pregando o evangelho, né? Nós vemos, queridos, que o evangelho, né, não é só para o papel do evangelista, né? É para todos os salvos, né? Tanto membros, né? Todos nós, né? A Bíblia diz, né, que o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui fala que o evangelista também apregoa a libertação do mal. Amados, queridos irmãos, nós vemos que o Senhor nos deu poder, né, para pisar em serpentes e escorpiões, né? E a Bíblia diz, pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Sabemos que o poder, né, ele é sobrenatural, né? Não é um poder, né, do homem, né? Mas é um poder de Deus, né? E nós vemos aqui em Lucas 4, verso 18 e 19. É o livro versículo 18, eu vou ler o 19. Apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, queridos, o trabalho do evangelista é esse, né? Libertar, né, aquelas pessoas que estão nos vícios, né? Pregar o evangelho, né? Cuidar daquela alma também, né? Sabemos que Jesus nos ensinou a fazer discípulos, né? Sabemos que o discipulador é o que ensina, né? O discípulo é o que aprende, né? E nós vemos, queridos, através do discípulo nós aprendemos também uns com os outros, né? E nós vemos, queridos, amados irmãos, que o papel, né, do líder, né, é anunciar a palavra de Deus, né? O papel do evangelista, né? E nós vemos aqui que o verso 19 fala, né? Apregoar a liberdade aos cativos, né? Aqueles que estão presos no pecado, né? Dar vista aos cegos, né? Os cegos espiritualmente, né? Sabemos, queridos, tem a cegueira material, né? Mas tem a cegueira também espiritual, né? O homem não enxerga, né? O homem natural não enxerga as coisas espirituais, né? Mas o homem que é espiritual enxerga, né? E nós vemos aqui que o verso 19 fala o seguinte: e por liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, aqueles que estão presos, né? No pecado, né? O Senhor, né, deu esse poder, né? Para o homem, né? Espiritual, né? E aqui fala anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, queridos, nós devemos proclamar o evangelho, né? Evangelizar o que é? Anunciar a palavra de Deus, né? Então, amados queridos irmãos, esse dever não é só do evangelista, é de todos nós salvos, né? Em Cristo Jesus, né?
A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 ao 35, e a carta de Paulo aos Efésios, que nós estamos estudando os dons ministeriais, né? Efésios 4 e 11. Aqui está 3 objetivos da lição, que fala o seguinte: abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa encabada da grande comissão, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. O objetivo geral, querido, é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Nós vamos falar agora sobre um pouquinho da introdução. Vamos ler um pouquinho, fazendo a leitura, amém? Aqui fala o seguinte: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou como esse dom ministerial por Deus concedido, tratado no Novo Testamento, bem como a sua destacada. Então, nós vemos aqui, queridos amados irmãos, que o ministério do evangelista, né, é um dom valioso, né? É um dom que Deus pôs na mão, né, para ser, né, trabalhado, né? Trabalhar, né, essa ferramenta, né? Então, queridos, nós vemos aqui que o evangelista por excelência, é o portador das boas novas, né, de salvação, o evangelho, né? Então, amados queridos irmãos, essa incumbência, né, eu falei para os irmãos no início, né, não é só do evangelista, né, é todos os salvos em Cristo Jesus, né? Nós vemos lá em Marcos 16 e 15, né, um versículo muito conhecido, né, Marcos 16 e 15, fala o seguinte, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas que aquele que não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, e meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão na serpente, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, amados queridos irmãos, isso aqui é a missão, para todos os salvos, né? Tanto para o ministério, né? Tanto também para o corpo de Cristo, né? Aqui fala, as escrituras ensinam claramente que Cristo quer que os seus seguidores que diz, os discípulos, né, opere milagres ao anunciar o evangelho do reino de Deus. Esses sinais, na palavra grego, significa semeion, realizado pelos discípulos verdadeiros, confirma que a mensagem do evangelho é genuína, que o reino de Deus chegou à terra com poder. Então, queridos, nós vemos que o evangelho, ele é genuíno, né? A palavra de Deus é o alimento para a alma, né? A Bíblia diz, né? Vinde todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele é o que alivia, né, o fardo do pecado, né? Então, nós vemos que Jesus veio, né, para todos os pecadores, né? Sabemos que Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? O Senhor, né, ele se ira, né, contra o pecado, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que o evangelista, o papel do evangelista é proclamar a palavra de Deus, né? É pregar, né? Pregar a palavra de Deus, né? Falar que Jesus, né, ele salva, ele cura, ele liberta e leva para o céu, né?
Então, amados queridos irmãos, o papel do evangelista é esse. O papel do evangelista não é só ganhar alma, mas também cuidar daquela alma, né? Se a alma está enferma, né? Pôr as mãos sobre aquela vida, né? O Senhor nos deu poder, né? Sabemos que nós não temos poder de cura, mas é através do Espírito Santo que trabalha, né? É Jesus que vai trabalhar na vida da pessoa, né? Mas, queridos, o papel é de todos nós, né? Lavados, redimidos pelo sangue do Senhor. Então, aqui fala que agora o primeiro ponto fala o seguinte: Jesus envia os 70, Lucas 10, de 1 ao 20. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus, na região da Galileia, ele assessou: grande é verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Então, queridos, nós vemos que Jesus enviou os 70 para fazer a missão do reino de Deus, né? Aqui fala em Lucas 10, né? Aqui fala a missão dos 70 discípulos. E depois disso, designou o Senhor que ainda outros 70 e mandou-los diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, amados queridos irmãos, nós vemos aqui que para você anunciar o evangelho, tem que ser de 2 em 2, né? Porque, queridos, deve estar, né? Um ajudando um ao outro, né? Aqui fala que na cidade, né, havia esse evangelismo, né, era de 2 em 2, né? E aqui fala, ele disse-lhe: grande em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envia obreiros para a sua seara. Ide, eis que mando como cordeiros aos meios dos lobos. Então, os lobos são os pecadores, né? E nós vemos, queridos, que aqui fala que a seara é grande, né? Mas são poucos os trabalhadores. Sabemos que o discípulo é o aprendiz, né? E o discipulador é o mestre. Então, nós vemos que Jesus, ele é mestre por excelência. E nós vemos que Jesus ensinou, né, os primeiros, né, os seguidores de Jesus, que foram seus discípulos, né, a ajudar ele, né, na evangelização, né? Então, amados queridos irmãos, aqui fala que são grandes, né, a seara, mas são poucos, né, que pega, né, de verdade, né, põe a sua mão no arado, né, para pregar a palavra de Deus. Então, queridos, nós devemos despertar do nosso sono, da nossa indolência, né? E a Bíblia diz: põe-te pé que eu te farei contigo. Então, queridos, devemos pôr nossa vida em pé, né? Devemos rasgar as nossas mangas, né? E trabalhar para o Senhor, né? Ganhar almas para o reino de Deus. Então, o trabalho do evangelista é ganhar almas para o reino de Deus, né? Tirar aquelas almas que estão, né, sendo levadas para o inferno, né? E o papel do evangelista é resgatar aquelas almas para o reino de Deus, né? Para a salvação, né? Nós vemos aqui 3 exemplos de evangelista, né? Que era o John Wesley. Wesley foi o fundador da igreja metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele, juntamente com seu irmão Charles Wesley, dirigia as prisões para levar a mensagem de salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e outras as pessoas na cidade. Então, nós vemos que o papel do evangelista é esse, né? Que pregar nas prisões, né? Nos hospitais, né? Resgatar as almas, né? Mas, querido, esse trabalho não é só para o evangelista, né? Nós vemos que apóstolo também, né? Ele também tem esse papel, né? Que é missionário, né? De ser enviado para outros lugares, né? Nós vemos quando missionários perseguidos, né? Quando os evangelistas são perseguidos pelo evangelho, né? Tem países que nem pode pregar a palavra de Deus, né?
mas nosso país, Brasil, né? Deus nos deu essa oportunidade de pregar a palavra de Deus, né? Outro exemplo aqui, né, de evangelistas notáveis, né? Charles Finney, um famoso pregador avalista do século XVI, perdão. Século XXI, queridos. Do século XXI, que viveu para pregar o evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Olha pra você ver. Ele tinha paixão pelas almas, né? Ele amava as almas, né? Não queria que as almas fossem para o inferno, né? Então ele tinha esse trabalho de pregar, né? As almas, resgatava aquelas almas, né? Do pecado, né? E nós vemos aqui, ele participou do segundo movimento da grande despertamento espiritual no seu país, os Estados Unidos. Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse ministério. Há outro exemplo, né? Esse também aqui, queridos, o terceiro evangelista, tem um filme dele que é A Cruz do Punhal, né? Eu até já assisti esse filme, né? Um filme muito bonito, né? Do ex-drogado, né? Que estava, né, no meio das coisas erradas, né? E ele pregava a palavra de Deus, né? Para aqueles ex-drogados, né? E nós vemos, eu vi o filme que no final do filme, né, ele ficou naqueles meio daquelas pessoas ali e ele viu a palavra, ouviu a palavra do pastor, né? E o Espírito Santo comoveu aquela vida, né? E ele aceitou a Jesus, né? Nós vemos aqui David Oriconson, o pastor David Oriconson iniciou seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Além ele pregou às pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais, a obra da cruz e o punhal. Então, tem esse filme, amados queridos irmãos. É bom os irmãos adquirir esse filme, né? A Cruz e o Punhal é um filme de ano de 1958, né? Foi ali pregado em Nova York, né? Esse filme, queridos, ele é real, né? E aí fala que foram salvos aquelas pessoas, né, que estavam nos vícios, né? Então, queridos, o trabalho do evangelista é esse, trabalho duro, né, árduo, né? Mas, né, o Senhor, queridos, ele que está, né, com todos eles, né? Aqui fala, o evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja quer deixar de apoiar, promover o ministério do evangelista cessará de ganhar almas convertidos quando o desejo de Deus tornar-se uma igreja estática, sem crescimento e diferente da obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual do evangelista tem amor intenso pelos peitão. Nós vemos que esse papel, queridos, não é só para a igreja, para o pastor, né? É para todos, não é só para o evangelista, né? Não é só para os dons ministeriais, para aqueles que estão na liderança, né? Mas é para todos, né? Aqui fala o segundo ponto, a grande comissão, né? Nós paramos aqui, amados, perdão, nós paramos no primeiro ponto, nós não lemos aqui. O terceiro ponto fala o seguinte: os sinais e maravilhas confirmaram a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou uma realidade que eles não compreendiam, que aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Então, queridos, nós vemos que sinais maravilhosos que o Senhor fez, né? Nós vemos que aqui era o poder maravilhoso de Cristo, né? Então, o segundo ponto da lição, né? Aqui fala a grande comissão. A grande comissão, que nós vamos ler aqui em Mateus 28, 19. Mateus de 19 e 20, que fala o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar em todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amados queridos irmãos, aqui fala no verso 19. Portanto, ide, ensinai. Ensinai, quem vai ensinar? É o discipulador, né? Vai ensinar o quem? O discípulo, né? Aqui fala, ensinai, né? O mestre, né? Todas as nações, batizando em nome do Pai. Aqui está a manifestação da Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos que a palavra não parece Trindade nesse versículo, né? Mas nós sabemos pelo contexto, né, a qual nós entendemos, né, a manifestação da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós sabemos que Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, né? Nós sabemos que é uma só essência, um só Deus, né? Sabemos que o Espírito Santo também, ele é uma pessoa, né? Ele sente tristeza, né? Ele sente ciúme de nós também, né? Daquilo que nós fazemos errado, né? O Espírito Santo fica triste, né? Então, queridos, a grande comissão, né, da igreja é ensinar, né? Pregar a palavra de Deus. Então, nós vemos que a grande comissão está no livro de Mateus, né? E também de Marcos, né? A qual nós lemos no início aí do estudo da escola dominical. Aqui fala, o alcance da grande comissão, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, amados queridos irmãos, essa é a tarefa da igreja, né? É anunciar as boas novas, né, de salvação, né? Falar, né, que Jesus, né, ele está curando, ele está libertando, né? Ele vai salvar, né? Todos nós, né? Vai buscar a sua igreja, aleluias. Então, amados queridos irmãos, devemos pregar em tempo e fora de tempo, né? Se você tem tempo de pregar no ônibus, prega a palavra de Deus, né? Entrega um folhetinho, né? Falando para aquela pessoa, Jesus te ama, né? Ele tem um propósito na sua vida, aleluias. Você não tem a oportunidade de pregar no ônibus, mas você tem a oportunidade de pregar no seu trabalho, né? Na hora do almoço, né? Fala um pouquinho de Jesus para aquela pessoa que nunca ouviu de falar de Jesus, né? Queridos, nós sabemos que a salvação, né? Ela é para todos, né? Jesus morreu para todos nós, né? Então, amados queridos irmãos, esse trabalho é para toda a igreja, é para todo, né? Aquele que conhece a Jesus, né? Sabemos que fala que, esqueci o versículo, que nós somos filhos de Deus, né? Sabe que todos somos filhos de Deus? Filhos de Deus que são aqueles que aceitaram a Jesus, né? Receberam a Jesus, né? Se converteram dos seus pecados, né? Houve grande arrependimento na sua vida, né? A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, queridos, nós sabemos que os filhos de Deus são aqueles, né, que receberam a Jesus como Salvador, né? Então, queridos, todos, né, somos criaturas de Deus, né? Mas depois que você recebe a Jesus, né, você é um filho de Deus, né? E aqui fala, o mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem crê não será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca dois grupos de pessoas diante da mensagem acerca da salvação. Os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça ou sexo. Então, queridos, nós sabemos, aqui fala, né? Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que crê. E aquele que não crê, né, será condenado, né? Então, queridos, há dois caminhos, né, para o homem escolher: o céu ou o inferno, né? Deus não obrigou o homem a servir a ele, né? Nós sabemos que o homem, né, ele tem a liberdade, né, por cima da vontade de si próprio, né? Se escolhe o mal ou o bem, né? Então, amados queridos irmãos, nós sabemos que
Deus deu livre-arbítrio, né? Tanto para o homem e para a mulher, né? Então, queridos, nós não somos, o homem não é obrigado a servir a Deus, né? Então, então nós devemos servir a Deus, né? Em espírito, né? E em verdade, né? E aqui fala, Jesus, os que creem, aqueles que não creem acerca da salvação. Os evangelhos não se preocupam com nossa idade, raça, sexo. Então, queridos, o evangelho não se preocupa com isso, né? Se preocupa, queridos, é sua vida espiritual, né? Aqui fala, a grande comissão hoje, a tarefa da evangelização do mundo está encabada, apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das grandes confissões da fé. Há regiões que o número de cristãos estão diminuindo, como na Europa recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas, em Portugal, quase 300 em Holanda. Então, nós vemos aqui, queridos, hoje está difícil, né? Nós vemos como essa pandemia, né? Muitas igrejas têm ficado fechadas, né? Para não ter o contágio, né? Do coronavírus, né? Mas graças a Deus agora está tendo os cultos, né? Mas pelo menos está tendo uma hora de culto na igreja, né? Mas, queridos, nós sabemos que isso é o princípio das dores, né? Vai chegar um dia que nós não vamos ter mais liberdade de pregar a palavra de Deus, né? E Jesus vai buscar a sua igreja, né? A igreja será arrebatada, a igreja não passará pela grande tribulação, né? Será triste aquele que vai ficar aqui na terra, né? Será uma terra triste, né? 3 anos e meio de alegria, né? De falsa paz. Mas 3 anos e meio depois de tribulação, né? Então, queridos, a nossa alegria, a nossa esperança, né? A Bíblia diz que o Senhor nos deu, em São João 14, muitas moradas, né? Agora eu lembrei aqui, muitas moradas, né? Então, o Senhor prometeu moradas para todos nós, salvos, né? O terceiro ponto fala o seguinte, o dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista, o termo evangelista deriva do verbo grego evangelizou. Isso é transmitir boas novas do evangelho. Como dom, se refere àquele que é chamado para pregar o evangelho, foi concedido através da capacitação ministerial. Então, queridos, o papel do evangelista é esse, né? Proclamar o evangelho, né? Evangelizar, né? Anunciar a palavra de Deus, né? Então, queridos, esse papel não é só para o evangelista, né? É para todos, né? Todos que receberam a Jesus, né? Como seu único salvador, né? O papel do evangelista. O evangelista é por excelência, o pregador de boas novas de salvação, através, o terceiro ponto, subtópico 2, queridos. São alcançados e conduzidos a Deus. Muitas vezes